Meus caros, vamos falar sobre a IPDA, especificamente sobre o pastor Lorival de Almeida no poder. Ainda que pareça formalmente que a irmã Ireni esteja na presidência da instituição, isto não é bem verídico. Vamos falar sobre isso, já vai deixando seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Por que falar de Lorival no poder? Porque Lorival representa mudanças na IPDA. Representa ou já está representando variados tipos de mudanças e algumas delas até heréticas. Essa é a grande realidade. Eu estou aqui com o R da IPDA, a época do missionário Davi Miranda. Esse aqui me parece que é de 2014, essa credencial de membro. E aqui tem então o regulamento interno, ou alguns trechos do regulamento interno, que agora com o senhor Lorival já foi bastantemente mudado. O senhor Lorival sempre, pelo menos aí a partir dos anos 2000, deixou evidenciado que ele não era favorável ao posicionamento do seu sogro missionário Davi Miranda. Eu digo divergências doutrinárias, não estou falando lá que eles tinham uma briga entre a família, porque já apareceu várias vezes um missionário comendo em restaurante, abraçado com toda a família, inclusive Lorival estava lá. Então eles tinham união entre família. Agora, referente à doutrina, realmente havia um racha. E quando falo doutrina, lê-se os costumes também. Então, o senhor Lorival, que se você for analisar, antes dos anos 2000, ele pregava a mesma doutrina do missionário Davi Miranda. Ele, inclusive, tinha até aquele mesmo engajamento na tonalidade da voz para exortar o povo e tal. Depois daquele episódio que ele fora pego em Curitiba, quando ele estava presidindo a sede por um bando de assaltantes, que ele foi levado a cárcere privado, a mulher dele também. Há algumas indicações, eu já até li o processo do inquérito, que a própria Débora sofreu algum tipo de abuso, mas não sabemos medir se foi sexual ou apenas abuso no sentido de que ela foi ameaçada de várias formas. O filho dele por pouco não morreu. Ele estava, e o filho também, com uma arma sempre apontada para ambos, e eram próprios seguranças da igreja que se mancunaram ali, se ajuntaram com determinados até grupos ou pessoas que tinham envolvimento com a EPDA e fizeram todo o esquema, enfim. Por pouco eles não perderam a vida, porque eles queriam roubar o cofre da igreja. Eu não vou contar mais detalhes, posso contar num próximo vídeo, até tem um vídeo aí mais antigo que eu posso postar no canal referente a isso. Aí, a partir de então, que isso foi por volta de 98, 99, aí depois desse episódio eles foram para os Estados Unidos, no início dos anos 2000, pastorear lá. Lá ele aprendeu bastante a doutrina dos americanos, né? Possivelmente fez alguma formação, vamos dizer assim, teológica, ou fez alguns cursos por lá, e veio totalmente repaginado, diferente para o Brasil a partir aí já de 2005, 2006. Quando eu me converti, eu me lembro que ele já estava em São Paulo. Antes disso, antes de 2005, que foi exatamente o ano, ele estava lá para os States. Então, ele mudou bastante do que ele era outrora. Eu diria até que radicalmente. Eu vou ver se consigo colocar, inclusive, uma pregação dele de 1998 para as pregações atuais. Olha a diferença. Ó, esse era o Lorival em 1998, antes dos anos 2000. Quando você precisa ser disciplinado pela igreja, você sai logo batendo as portas. Eu já adiantei demais aqui. Falar de pecado assim como o senhor fala, né? Fala do
Ó, E antes agradar a Deus do que agradar aos homens. Olha, irmão, seria aconselhável eu pegar um pacote com veneno dentro. Vamos dizer que seja um veneno perigosíssimo, como a estricnina. Um veneno que, se você ingerir, logo já dá uma parada cardíaca, um choque anafilático e você já morre na hora. A estricnina paralisa todas as funções do organismo. Um dos venenos mais terríveis que existe, meus irmãos, estricnina. Se nós tivéssemos aqui um pote de estricnina, você gostaria que eu tirasse o rótulo escrito estricnina e escrevesse geleia real? Seria bom? Seria perigoso, na verdade, seria muito perigoso. Imagine então, meus irmãos, trocar o pecado de nome. É muito mais perigoso, meus irmãos, muito mais perigoso. Nós temos que parar em apartamento mesmo, adúltero, mentiroso, safado, ó. o crente frio, o crente que não busca Deus, o crente que não gosta de orar, de jejuar, o crente, a pessoa católica, espírita, budista, assembleano, que não busca Deus, que não tem Deus, que não obedece os mandamentos do Senhor, que não observa a palavra de Deus, não pode entrar no céu e tem que ir para o inferno, porque não tem outro lugar. Que não estão pregando a palavra com ousadia, dando o nome real do pecado, para você saber o que é pecado e o que não é. Saia da sua igreja, saia da sua congregação. Se eu não estiver pregando isso aqui, vai embora congregar na sua casa. Mas não deixe, não admita que a verdade seja encoberta. Não admita que a sociedade se sinta bem e Jesus se sinta mal. Irmão, o céu é uma coisa séria, o inferno também o é. Veja bem, é uma pregação tremenda. São 10 minutos, tem obviamente mais, foi só cortado um trecho, que ele prega a mesma coisa que o missionário. Ele fala sobre o pecado, adúltero, vagabundo, sem vergonha, crente que não tem comunhão e por aí em diante. Ainda fala até mesmo daqueles assembleanos que o missionário às vezes falava, que deixaram a doutrina e tal. Então veja como era o Lorival antes dos anos 2000, né? E agora você vê ele bastante moderninho, ó. Eu até vi uma última pregação, ouvi, melhor dizendo, dele que até me estarreceu um pouco. Agora já moderno aqui. Antes de nós lermos a palavra Aqui de Deus, eu com gostaria que você live, levantasse com uma vídeo e mão ou tal. as duas mãos. Ó. A igreja do Senhor, meus irmãos, necessariamente ela tem de padecer aflições. Agora só prega aflições e prosperidade. Não prega mais contra os usos e costumes, das coisas erradas e equivocadas. É só você analisar. Eu já não tenho mais como colocar aqui porque caiu até mesmo a recarga, melhor dizendo, do celular. Então veja só como houve uma diferença abissal, profunda do Lorival antes dos anos 2000 para o Lorival de agora. Eu já diria depois de 2005. Então o sujeito mudou e muito, né? E aí, isso aqui, ó, que outrora eles guardavam, zelavam e tal, inclusive tinha até culto do RI, e a Débora deu o veredicto final de abolir isso, porque tinha um culto que você cultuava a Deus e lá, em vez de pregar a palavra, um culto meio que de ensino e lia o RI e tal, né? Que era o regulamento interno da igreja. E ela aboliu isso, dizendo que é mera religiosidade. Influência das pregadores ou das pregações dos norte-americanos, de igreja reformada, presbiteriana e por aí em diante, que eles tiveram contato mais tarde. Eu não vou dizer que algumas mudanças são até benéficas, mas a maioria delas são heréticas. Por que são heréticas? Porque tiram o foco do cristão, que é buscar a Deus, que é santificar. Esse é o grande problema. Como, por exemplo, a cantada de Natal. Para que cantada de Natal? Teatro na igreja. Para quê? Que diferença faz? Quiser fazer lá para os jovens, faz a parte, não no culto. O que Jesus disse? A casa dele é casa de teatro ou é casa de oração? É casa de oração. Se é casa de oração, é para orar. Se é casa para pregar a palavra, é para pregá-la.
E eles foram lá, fizeram a cantada, que nada mais é do que um teatro de Jesus, né? E é coisa ímpia, eu diria, de paganismo, porque a Igreja Católica faz a cantada de Natal, né? E eles fizeram algo parecido, só faltou talvez colocar o pinheiro lá dentro, né? O Papai Noel, só isso que faltou, porque praticamente é a mesma coisa. Ah, mas é só louvor, ah, é para atrair o povo, o jovem e tal. Não é bem assim, né? Porque Jesus não quer cantada, ele quer de fato fazer morada na sua vida. E para isso você tem que abrir seu coração. O louvor é muito benéfico. Deus opera no meio dos louvores, mas sinceros e não de modo marqueteiro, a fim de trazer gente para a instituição, tão somente não para o reino de Deus. Um segundo erro aí, já na era Lourival, foi ele ter dito, nós temos que modernizar a igreja porque ela não pode ficar como a década de 60. E aí ele colocou também outras festividades, como por exemplo, o encontro dos homens, o encontro das mulheres, e ali eles falam de tudo. Eu não sou contra o estudo, mas utilizar o templo, que às vezes, em vez de estar orando, fazendo de fato o que é para ser feito, jejuando, santificando, vão utilizar para fazer um evento, para depois do evento comer, beber a beça ali nos entornos da igreja. Para quem não sabe, abaixo ali do templo tem o amplo estacionamento e ali eles colocam aquelas, vamos dizer assim, casinhas, né? Ou trailers da Fundação Reviver, e vende então bebida e comida da Fundação Reviver ali, né? Geralmente são assados e sucos, né? E assim eles fizeram. Então, mas é bom para ter a confraternização e tal. Acho interessante ter, mas não necessariamente no templo. Coisa essa que no RI dizia que a gente não poderia chegar no templo mastigando chiclete, não podia estar comendo no templo. E aí você vai lá, tem a gente comendo no próprio templo, tá? Inclusive eu quando fui para São Paulo a primeira vez, eu vi o próprio filho do missionário, eu estou com o Bolsonaro na cabeça, o missionário, o senhor Daniel Miranda, mastigando um baita de um chiclete, né? Junto com, na época, o Alaev de Santana, que saiu e agora está na igreja da Assembleia aí, não sei se é do Ministério de Belém do Pará ou é de Madureira. Eu já vi ele várias vezes aí. Os dois, né, no maior astral, assim, já prontos, possivelmente para comemorar a virada de ano no litoral paulista. Até o Daniel mostrou ali os elementos que ele iria levar, né, no porta-malas, seu carro e tal. É coisas que as pessoas não prestam atenção. Às vezes até vê, mas não param para meditar. Eu vi, esses olhos viram isso. Então, realmente é algo herético. Que faz o seguinte, não, vamos para a igreja, vamos lá comemorar, ouvir uma palavra, comer e pronto, tá? Nós até numa época fazíamos isso aqui no estado, mas era diferente. Por exemplo, nós ia para a vigília, chegava na vigília, nós ia orar, né? Ou antes de começar a vigília, nós comia e ia orar e ficava às 5, 6, 7 horas de vigília. Ou senão comia só depois do final da vigília. Aí não tem problema, porque você jejuou e porque você orou. Agora, você vai para um culto que tem 1, 2 horas, já com aquele fito de comer, né? Porque o bom é o que vem depois, né? E tal, aí é bastante complicado, né? Mas é uma maneira de cativar os jovens. Ele, em nome de cativar os jovens, está mudando, mas na realidade ele quer cativar os filhos dele, para colocar os filhos dele como os cabeças futuramente, ou passar o bastão para algum dos filhos. Possivelmente agora é o Davizinho. Porque outrora a configuração de jovem era outra, até ele mesmo, né? O jovem outrora tinha que orar, tinha que santificar para arranjar sua esposa. Inclusive, ele mesmo contava quando ele foi para casar com a Débora, que ele santificou e tal, chegou temeroso diante do missionário, e já meio tímido, com medo de levar alguma negativa, mas o missionário já sabia, porque a mulher já tinha falado, a esposa do Lourival, a Débora, e a liberou ele para casar. Então veja o posicionamento, isso na década de 80,
Como é agora, os próprios filhos do Lorival, eles nem casaram em igreja, vão casar depois, já com gente que ou era de outra denominação, ou era mundanas mesmo, vamos considerar assim, tá? E aí eles taparam tudo, né? Camuflaram tudo, inclusive o último casamento dele parece que foi do Diego, que a mulher parece que já está até grávida e tal, enfim. O Diego era o filho do meio, né? Que é o André, e foi o baixista da banda Jeová Rafa, não sei se ainda está, ele que fez formação nos Estados Unidos de estúdio de gravação e tal, tá? Inclusive trabalhava, para quem não sabe, para o Sérgio Reis, ou fez algum trabalho nesse sentido, junto com outro filho do Luiz Rubio, fez até mesmo para o Só Para Contrariar, do Alexandre Pires. Tem tudo aí. Eles têm foto, tudo comprovando isso, né? Aí você não podia ouvir cantores de outras gravadoras ou mundanos, ou tirar fotografia, mas eles tiraram. A própria mulher, num dos filhos do Luiz Rubio, uma vez tirou uma foto com uma atriz global, perdão, que era a Denise Fraga. Era conhecida como atriz global, tinha até um quadro no Fantástico, mas não podia, né? Mas ele está no meio de famosos, podia. Depois mesmo que começou a converter os jogadores para Cristo, até alguns na IPDA, como por exemplo o Capitão, que foi jogador de São Paulo, da Portuguesa e também da Seleção Brasileira, o da Silva do Flamengo, um que eu acabei conhecendo lá, o Marcos Paraguai. Tinha alguns que visitavam até na Europa também, na Alemanha, me parece que até o Lúcio, da seleção, enfim. Aí eles começaram, né, essa tietagem toda. Então tudo isso mudou, você vê, né? Coisinha simples, aí o dinheiro, né, cresce os olhos, começa a fazer outras coisas e sair do temor, eu diria, do Senhor. Porque os marcos antigos não podem ser removidos. E os marcos antigos é o seguinte: oração, santificação e pronto. Mas para o jovem, como é que nós vamos trair os jovens? Como é que nós vamos falar? Pode falar, mas a igreja, ela tem um outro templo, ela tem um templo 3, por que não faz lá? Inclusive, quando fizeram uma espécie de show de calouros para revelar aquela dupla, Pedro, Paulo e Gabriel, e fizeram lá no templo 3, eu achei interessante. O templo principal fica para pregação, isso é na época do missionário, que era assim mesmo. Agora não, eles colocam tudo no templo principal, né? Aí é teatro e tal. Agora quero reformar a igreja, colocar ela com tela, aliás, com tela até melhor também, e com luz de LED para mudar a cor da igreja, aquelas competições todas que eu até falei naquele vídeo. Então, está fugindo da simplicidade, está fugindo do básico. E eu posso aqui citar várias outras coisas, tá? Aqui do próprio RI, que foi mudado, por exemplo, depilação foi mudado, né? Já até na época do próprio missionário, né? Ficou a critério de quem quisesse raspar ou não. A questão de pinturas, a Débora sempre pintou o cabelo. A questão de gravação e tal, sempre até houve filmagem, nunca foi proibida a filmagem, essa é a grande realidade. O problema é a televisão, mas eles tinham televisão, tá? E agora mesmo com esses telões aí, tá tudo liberado. A questão de jogos, os netos missionários foram jogar no São Paulo e não na Portuguesa, né? E você acha que eles não tinham alguma ligação na igreja? Ninguém sabe se eles não trabalhavam lá administrativamente. Eles poderiam não estar lá pregando lá em cima, né? Mas tinha sim alguma... O próprio André, que era o baixista da banda Jeová Rafa, quantas vezes que eu vi ele em fotografias aí com camisa do Milan, da Itália, vendo o jogo, tá? Eles viam o jogo, jogavam videogame, faziam tudo que o RI não podia, tá tudo aqui, ó, tá? Então, já tinha uma certa hipocrisia também. Aí o Lorival tirou essas hipocrisias, né? Já liberou isso aí, tá? Mais nitidamente que tá liberado, tá? Deus dará algumas coisas, né? Entre aspas, eu tô falando isso. E o que ocorre? Ocorre o seguinte: quem está na IPDA, que é antigo, que gostava daquela doutrina do missionário que até o Lorival pregava, ou aceita, como diz o ditado, aceita que dói menos, ou sai, né? E tem havido um êxodo, uma saída enorme aí de obreiros antigos, de membros antigos, por conta disso, dessa modernização da IPDA. E não vai precisar mais, já tem ocorrido isso.
por jejum, por oração, por consagração, até mesmo por milagres. Ele já não nem mostra mais testemunhos de milagre. Quando mostra é só para inglês ver, né? Aquela coisa assim manipulada e tal, né? O próprio Lorival não foca nisso. O Lorival não faz como outrora ele fazia, revelação, tá? Ele não crê nem mais na revelação. Essa é a grande realidade. Ele já deu a entender em algumas falas que eu já ouvia desde a época que eu era convertido. Mas eu me recordo ele numa época, quando eu era criança, que às vezes eu ia acompanhando a minha tia para visitar aqui no estado, que ele revelava, né? Então ele mudou isso aí, porque para ele não existe revelação agora, né? E tantas outras mudanças que ele fez, por exemplo, aceitar Jesus, ele não quer que a pessoa vá lá na frente, o missionário fazia ela ir lá na frente, né? E ele não, pode ficar aí, aceita aí. Claro, tem a questão de fazer o misticismo com o altar, que só ali que você vai ter o perdão, a salvação. Isso não é verdade, porque senão eu não tinha alcançado a salvação, já que quando eu aceitei a Cristo, foi na rua. Até concordo, mas aquela questão ali de orar era até importante para chamar, para conhecer a pessoa e tal, né? A questão de hinos, no RI dizia que não era para ouvir e muito menos executar ou cantar hinos de outras gravadoras. Ele cantava inclusive até hinos do Rez Danese e tantos outros. A própria Débora gravou vários hinos de outros cantores, né? Depois tinha uma certa hipocrisia também na questão de hinos, porque, por exemplo, a Sofia Cardoso, que era a filha adotiva da Araci Miranda, ela é da Assembleia agora, há muito tempo, mas já foi da IPDA, então gravou alguns hinos na IPDA e ela vinha cantar em cima do púlpito da IPDA, nem sendo da IPDA. Isso até era vedado, não poderia outros irmãos vir, mas depois mudaram, dizendo, se for santificado, tiver quase a mesma doutrina, pode, tá? Então tinha tudo isso também, e ela também poderia vender de outras gravadoras ali, diretamente. E que vem a ser a prima da Débora e da Leia, ela, né? Tem mais de 50 CD gravados. Olha, há várias mudanças que a gente pode apontar aqui, né? O meu problema que eu vejo, né? Aliás, o meu problema não, o problema que eu vejo é exatamente tirar a questão de oração. Mas tem um santuário da oração, quem quiser orar, vai lá orar. Para inglês ver, né? A questão é lá em cima, e as próprias pregações do próprio Lorival, que é pregação de autoajuda, pregação de prosperidade, não se prega mais contra o pecado, de fato, a luz do Evangelho, aquilo que é doutrina de Cristo, e muito menos os usos e costumes da própria IPDA que tinha. Eu estou preparando um outro vídeo referente a algumas falácias também da IPDA, porque a IPDA, apesar de muitos dizer que ela era a igreja mais rígida do mundo, é bem mentira, tá? Porque no início dela era até bem liberal, mais liberal do que a própria igreja Assembleia de Deus. Isso nas palavras do próprio missionário. Por exemplo, na Assembleia de Deus, na década de 50, 60, 70, as mulheres casadas não poderiam utilizar uma manga por aqui curta, tinha que ser sempre comprida, Deus Amor permitia. No início da igreja, ela permitia ver televisão, a Assembleia de Deus dizia que era o caixote do diabo. Nem rádio a Assembleia de Deus gostava, né? Ou dizia que era até o caixote do capeta também, né? E a Deus e Amor já começou com o rádio. Então tem várias coisas, eu vou trazer esse vídeo interessante, porque eu gosto de história, eu analisei, eu estudei bastante referente à própria IPDA quando estava nela, li a biografia do missionário, procurei outras informações em revistas da mesma, Tantaíde, Isto É, o Jornal Testemunho, então tem bastante informações sobre isso. E eu vou fazer um próximo vídeo. Agora, com relação ao Lorival, realmente ele mudou e muito. E sem falar que eu falei com o Lorival, né? Eu falei tanto por via e-mail como pessoalmente. Até vou colocar a foto aí na thumbnail com ele que eu tirei no ano de 2007, no qual eu falava sobre a bateria, que no RI também era contra, mas no início da igreja também era permitido. Depois, uma revelação que o missionário teria, aí tirou a bateria, que seria coisa de mundano, de mudanismo, né? Isso talvez ele teve influência, inclusive, da Igreja Congregacional Cristã do Brasil, que aqueles do véu lá, que eles não usam bateria, é só teclado. Eu não duvido nada, tá? Porque tem uma série de influências na própria vida do missionário, que eu vou até trazer as igrejas antes dele formar a IPDA, que ele passou.
Só para você ter uma ideia de como foi formada a sua psique, a sua mente, e aí para doutrina, tudo isso influi a pessoa. Né? Pois bem, então nessa fala com o Lorival, eu falava sobre a bateria, ele disse para mim que na época ele tinha 3 baterias, o RI condenava, seus filhos tocavam, né? E a minha questão não foi o querer proibir a bateria, foi porque estava no RI, havia confusão, tinha irmãos mais antigos que diziam que não podia, eu queria formar uma banda na igreja, e tinha um que era baterista, aí nós tivemos essa polêmica, até já contei em outro vídeo. Então, tive falando com ele referente a isso, e ele chamou o povo do interior de mesquinho, né? Essa é a grande realidade. E ele já estava, obviamente, mudando o seu posicionamento, se adaptando às novas eras ou tendências, tá? A fim, obviamente, de reter os jovens, porque ele sempre foi favorável aos jovens e seus filhos no poder. Agora, dito tudo isto, e dentre outras coisas que eu até esqueci aqui, que poderia ter falado referente das mudanças do próprio Lorival, né? Até no paletó dele, né? O paletó rachado, que aqui era condenado, ele ia pregando no Peru, em Lima e tal. Enfim, cabe destacar algo bom dele também, né? Pelo menos ele está casado com a Débora até esse tempo todo aí, me parece que é mais de 30 anos, né? Diferente do outro, genro do próprio missionário, que até ele confiava mais, era o seu braço direito, o Sérgio Soria, que fez o que fez, que eu não preciso nem contar, né? E talvez tinha até essa rincha entre Sérgio Soria e Lorival também. Então, em suma, é isso, meus caros. A IPDA está continuamente em mudança. A Ireni está aí como uma figurante, não é a atriz principal, né? Tá como uma coadjuvante, não é a protagonista. Quem é ou quem são é a Débora e o Lorival, e eles vão cada vez mais modernizar. Você espera por esperar, vai acontecer muito mais outras coisas que vai até causar algum certo espanto, e principalmente quando os filhos do Lorival, que são os próximos herdeiros aí dessa dinastia, eu já diria, ou dessa empresa, quando eles assumirem o senhor Davi Neto, né, o Davizinho, para ver como é que vai ficar a coisa, tá? E tudo isso porque eles erraram pelo fato de não mudar o estatuto da igreja para permitir uma votação, para colocar um homem lá na presidência que não seja da família, para que não haja nepotismo e que seja temente a Deus. Não, eles quiseram continuar aí de uma maneira reinal, né, ou monárquica, ou seja, de reis, passar para a posteridade descendência. Isso é judaísmo, lembrando, né? Estão na lei do judaísmo, porque em Cristo nós não vimos o Pedro, que foi o cabeça para a igreja e pregar para os judeus, e Paulo pregar para os gentios, passando o bastão para os seus filhos, né? Até porque Paulo possivelmente não tinha filhos, né? Mas Pedro era casado, tinha filhos. Será que ele passou o bastão para os seus filhos ou fez uma eleição? E quando a gente já vê que a igreja primitiva fazia eleição, porque quando Judas Iscariotes então fez o que fez, precisava de mais um para completar os 12 apóstolos. Eles foram lançar sorte, ou de fato fazer uma oração para que Deus revelasse quem era para substituir Judas Iscariotes, e lançaram sorte. Na realidade, eles ali fizeram até uma pesquisa, também pode ser interpretado, e caiu sobre Matias, que foi o substituto de Judas Iscariotes. Então a gente já vê que a procedência era diferente, não é passar para a família, mas sim de acordo com a vontade de Deus, porque Deus é que escolhe. Assim como escolheu Davi, o mais pequeno da casa de Zessé, isso já na lei judaica, né? Ou na época do reinado, mas quando ele foi o reinado, né, veio a dinastia, veio os seus familiares, depois veio Salomão e por aí em diante, né? Mas nós não estamos mais sobre esse jugo, porque o rei dos reis é Jesus Cristo. Então, se fosse aí na igreja e nas demais é assim, inclusive na igreja católica, tem uma eleição, né? Tem as suas regras e tem uma eleição, coisa essa que na IPDA não tem, e que é lamentável, porque aí estamos à mercê cada vez mais dela não ser mais ela. A IPDA praticamente chegou ao fim. Chegou ao fim. Do jeito do missionário, dificilmente vai ter. A não ser que Deus tenha misericórdia, levante aí um desses netos ou restaure alguns dos filhos para fazer isso. Acho difícil, tá? Abraço
e até a próxima, então, falando aí sobre o senhor pastor Lorival de Almeida no poder, né? O poder que deixa as pessoas bastante deslumbrante, deixa as pessoas bastante assim, né? Naquele estado de então sensação de poder até não mais poder mais nada, né? Ficam deslumbrantes ou desnubrados, né? Com essa possibilidade, e aí que o inimigo pode atrapalhar, porque diante da soberba vai o quê? Vai, não é a honra. Diante da humildade vai a honra, diante da soberba vai exatamente a caída, a derrocada. Está ocorrendo, tanto espiritualmente, como de pessoas saindo da igreja, e ela está ficando meramente como muitas outras passaram por esse mesmo processo e não se enraizaram no temor de Deus, na palavra de Deus, ficaram como meramente sociedades de empresários, né? E sociedades religiosas e nada mais. Abraço e até a próxima.